Olá, gente. Boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde. Espero que tenham tido um final de semana excelente. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos começar o estudo dos limites, tá? Nessa aula de hoje aqui, a gente vai ver tudo aquilo que nós falamos, de números reais, iremos falando de função, nós iremos começar a fazer uma aplicação mais direta. A gente vai ter um novo olhar em relação ao estudo das funções, tudo bem? E nós iremos ter o auxílio do software GeoGebra para que a gente possa plotar gráficos para que fique uma coisa mais fiel, para que a gente observe o comportamento de uma função de maneira bem mais fiel, tá bom? Então, lá no grupo, eu coloquei o livro ao qual nós iremos utilizar para que a gente estude os limites, tá bom? Eu espero que todos vocês já possam ter baixado e estejam observando esse livro, tá ok? Então, vamos compartilhar aqui a tela e, como é todas as aulas, qualquer dúvida pode colocar aqui no bate-papo que eu estou observando aqui tudo que vocês colocam, tudo bem? Então, vamos começar aqui a falar um pouco dos limites, tudo bem? Bem, quando inicialmente, gente, esse livro é o Temas e Metas, tá? É um livro de matemática básica, em que foi um dos últimos livros que nós temos a nível de ensino médio, conteúdo de limites, derivadas e introdução ao estudo das integrais, tá certo? Então, um livro muito bom, onde esse conteúdo hoje já se fala somente no ensino superior, mas um dia foi de ensino médio, tá certo? Então, para a gente entender limite, inicialmente nós devemos entender o que vem a ser continuidade, tá certo? Bem, gente, o que vem a ser a ideia de continuidade, tudo bem? O gráfico de uma função f de reais em reais nos mostra visualmente a ideia gráfica, tá? A ideia gráfica de uma função visual, como variam os valores de f de x à medida que variamos x em reais. Então, lembra que na função a ideia de f de x é a imagem e que o x vai ser exatamente o meu domínio. Então, nós vamos aqui observar o comportamento desses dois elementos, do domínio para com a imagem, tá bom? E é um instrumento, como ele disse, que nos ajuda a reconhecer as propriedades de uma função, tudo bem? Então, o que vem a ser, gente, uma continuidade, tá? A ideia de continuidade é exatamente o quê? Parece que na hora que eu destaco aqui, ó, parece que melhora. Gente, o que vem a ser a ideia de continuidade? Lá no gráfico, gente, ele observa o quê? Toda função cujo gráfico é uma linha geométrica contínua. Então, essa é chamada de função contínua. Essa ideia é uma ideia inicialmente bem leve para que a gente consiga entender. Então, de maneira bem simples, que a gente, toda vez que a gente diz que se a gente fizer um gráfico de uma função, a gente faz o gráfico de uma função e esse gráfico eu consigo escrever ele, não é assim que eu quero. Então, toda vez que eu consigo fazer esse gráfico de uma maneira direta, sem interrupções, então ali eu estou destacando o gráfico de uma função contínua, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui pretinho, tá? Então, ó, eu quero preto. Então, ó, então eu tenho aqui um gráfico qualquer. Simplesmente esse gráfico, se eu fizer isso aqui, ó, de maneira direta, eu tenho um gráfico de uma função contínua, tá bom? Se eu não tiver nenhum buraco, se eu não tiver nenhum ponto de descontinuidade, então eu já digo que essa função f aqui não é uma função contínua, mas isso, inicialmente, vai ser dado somente por essa ideia. Eu quero que vocês entendam somente essa ideia. É um traço completo, tá bom? E aí ele dá algumas ideias de f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 3, tá? X ao quadrado, o que é que não está marcando? Olha, essas tecnologias estão me deixando na mão. Olha só. Então, ó, tem aqui f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. É uma parábola, é o gráfico de uma função de segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, portanto, é uma linha geométrica contínua. A função módulo de x, cujo gráfico é formado por duas semi-retas, em que eu vou ter um ponto no 0, 0.
A função f de x igual a seno de x. A função exponencial 2 elevado a quem? A x. Então, gente, eu pergunto a vocês, olha só, gente, dentre essas funções que estão sendo colocadas aqui, ó, dentre essas funções que estão sendo colocadas aqui, vocês desconhecem o gráfico de alguma delas? F de x igual ao módulo de x e f de x igual a 2 elevado a x? Hein? Vocês desconhecem o gráfico dessa função? Vocês conhecem? Para que eu possa ter a ideia de continuidade? Sim ou não? Sim, professor. Eu, da minha parte, sim. Né? Então, quando ele diz que o gráfico da função x ao quadrado mais 2x mais 3. Olha só aqui, ó. Deixa eu só destacar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no GeoGebra. Olha só, aí eu coloco x ao quadrado. Aqui ele já vai montando. X é uma reta. X ao quadrado mais 2x mais 3. Então, ó, observa que eu vou ter um gráfico que é uma parábola, tá? Em que, ó, ele traz exatamente isso aqui, ó, uma função contínua. Tudo bem? É bem interessante que a gente observe tudo isso daqui, tá bom? A função seno de x, tá? F de x, vou tirar só aqui. Vocês conhecem esse programa GeoGebra? Tá? E aqui, ó, posso apagar essa, ficar somente essa. Tá aqui, ó, o gráfico. Olha só, tá aqui o gráfico sendo de x, aí ele dá exatamente os intervalos aqui, ó. Então, isso aqui é o gráfico de uma função contínua, tá? Então, meu objetivo inicialmente é só a gente identificar graficamente o que vem a ser uma função contínua, tudo bem? Então, olha só o que é que ele fala. Limite de funções contínuas, tá? Galera, isso é importante que a gente entenda. Limite de função contínua, tá bom? Ele colocou a função aqui, f de x igual a 2x mais 1. Deixa eu destacar aqui do lado, ó. F de x igual a 2x mais 1. F de x igual a 2x mais 1. Gente, que função é essa daqui, hein? É uma função do primeiro grau, é uma função afim. Olha só o que é que ele está colocando aqui, ó. Ele está atribuindo valores para x, exatamente x sendo 1,8, 1,9, 1,95, ó. Ele está adotando valores para x, encontrando valores de quem? De f de x, tá ok? Então, ele está fazendo exatamente isso. Deixa eu colocar uma linha aqui para melhorar, tá? Então, vejam só. Gente, eu já não está ajudando, não, as tecnologias. Tá aqui. Tá? Então, ele colocou aqui vários pontos. Vamos colocar a mesma mão, que é mais fácil. Então, ele está adotando valores aí para x, encontrando valores para quem? Para f de x e observando o seu comportamento, tá bom? E ele diz, ó, quando x for 1,8, 2 vezes 1,8, 3,6, mais 1, 4,6. Se o x for 1,9, 2 vezes 1,9, 3,8, mais 1, 4,8, ó. Se x for 1,95, dá 4,9. 1,99, 4,98. 1,995 dá 4,990. Gente, o que é que eu quero que vocês observem? Que à medida que o valor de x ele está se aproximando de 2, quando o x está se aproximando de 2, significa dizer que f de x está se aproximando de quem? De 5. Olha só,
o x ele está se aproximando do menor para o maior, ele está se aproximando no plano cartesiano, ó, de 1,8 até o número bem próximo de 2. O x está tendendo a quem? Para 2. A gente diz dessa forma. Observa que a imagem dele, o valor está tendendo também para onde? Para 5. Da mesma forma, como se x fosse decrescente, ó. 2,2, 2,1, 2,05, 2,01, 2,005, 2,001. Observa que o x agora ele está tendendo a 2, mas de maneira decrescente. Ó. O x aqui também está tendendo para onde? Para 2. E observa que o f de x também está tendendo para onde? Está tendendo para 5. Ó. Então, gente, deixa eu plotar bem aqui esse gráfico para vocês. 2x mais 1. Tá? Olha só aqui. Eu quero o gráfico da função 2x mais 1. Tá? Gente, o que é que eu quero que vocês observem? Deixa eu aumentar aqui. Eu quero que apareça o 5. Tá aqui, tá? Gente, observa que lá os valores, o x aqui, ó, o x, esse eixo horizontal é o eixo x. Observa que enquanto o x, aqui não dá para escrever, né? Observa que enquanto o x está se aproximando de 2, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui fazer uma coisa. Fn print screen, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Oi, oi, agora sim. Galera, olha só, agora sim eu vou escrever. Olha só, enquanto que o valor de x ele está se aproximando de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, ó, ele observa que lá naquela nossa tabela, o valor de x está sendo x igual a 1,8, 1,9, aí ó, 2,2, 2,1. Observa que o valor de x, quanto mais ele se aproxima de 2, tá certo? A imagem dele, ó, a imagem dele está se aproximando exatamente de quem? A imagem dele vai estar se aproximando exatamente de quem? Do 5, tá bom? A gente sabe que essa função aqui é quem? F de x igual a quem? 2x mais quem? Mais 1. Então, gente, à medida que o x ele vai se aproximando, não sei se vocês estão vendo, nós temos quadradinhos aqui, à medida que o valor de x vai se aproximando de 2, tá certo? Observa que a imagem dele também está se aproximando de quem? Está se aproximando de 5. Seja ele pela esquerda, ou seja ele pela direita, tá bom? Os valores eles estão se aproximando, seja ele com valores indo para o 2 ou então voltando para o 2. Podemos ligar essa ideia, tudo bem? Então, como a gente já sabe que a função f de x ela é uma função que é dita contínua, tá? Principalmente porque é uma reta. A reta é a que mais dá a ideia de uma continuidade. A gente observa o quê? A gente pode dizer o quê? Que o limite da função é... Eita, computador. O limite de f de x, quando x tende a 2, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui é igual a 5. Gente, isso é a ideia inicial do estudo dos limites. Em outras palavras, podemos dizer o quê? Que o limite de 2x mais 1, quando x tende a 2, nada mais é do que você substituir esse x aqui por 2, que vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 é igual a quanto? 5. Gente, alguma pergunta? Eu tenho. Professor, o senhor está querendo dizer para a gente que limite é simplesmente você substituir o valor de onde x está tendendo na função? Eu respondo sim. Somente se essa função ela for o quê? Contínua.
somente se ela for contínua. Caso contrário, nós deveremos buscar algum artifício. É exatamente esses artifícios que farão com que a gente consiga entender e dar continuidade no estudo dos limites. Gente, até aqui tudo bem? Deu para entender direitinho? Olha só aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o nosso livro. Cadê o livro? Olha só. Então, ó, deixa eu abrir aqui o livro aqui, ó. Então, galera, olha só esse gráfico aqui, ó. Então, ele deu aquele gráfico, ó, parte dele, ó. Então, o 2, ó, foi exatamente quem? No 5. A gente fez lá, plotou, e o livro ele coloca da mesma forma, ó. Quando x ele tender a 2, observa que a imagem dele vai ser quanto? 5. Aí ele expandiu ainda mais. Ele expandiu ainda mais. Ó, ele colocou 1,9, 1,95, 1,99. Números bem próximos, ó. X tendendo a quanto? A 2 pela direita e o x tendendo a 2 pela o quê? Pela esquerda. Então, x tendendo a 2 aqui, ó, a imagem dele vai ser exatamente quem? O 5, tudo bem? Então, essa foi a ideia inicial, de você colocar valores para o domínio, observando o comportamento da imagem, tudo bem? E olha só o que é que ele diz, ó. Dado uma função f de reais em reais e um número x0 pertencente aos reais. Quando x tende a x0, os valores de f de x tendem a um número real L. Dizemos que é limite, exatamente o que ele colocou, limite, quando x tende a x0, da função f de x, vai ser exatamente igual a um L, onde esse L representa um número o quê? L pertence ao conjunto dos números o quê? Reais, tudo bem? Então, olha só o que é que ele fala, e aí ele complementa que o limite, quando x tende a x0 de uma função f de x, nada mais é do que f de x zero. O que foi isso aqui, gente? É simplesmente você observar que essa função f de x ela é contínua, tá? E você substitui o valor de x por x0, tá bom? Gente, eu concordo, tá muito ruim, mas eu pergunto aqui a vocês, tá dando para entender quando eu estou explicando? Sim ou não? Ó, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo ele coloca aqui, ó, nesse exemplo, nesse exemplo aqui, ó, ele diz, ó, seja da primeira, seja f de x igual a 3x menos 11, tá? 3x menos 11 é uma função afim, é o gráfico da função do primeiro grau. Aí na letra A ele pergunta, quem é o limite de f de x quando x tende a zero? Ele colocou 3 vezes zero, tá? A letra E tende a 4, quando x tende a 4. Letra B, o limite de f de x quando x tende a zero. Letra C, limite de f de x quando x tende a 1/2. Galera, isso aqui é uma coisa bem simples, tá certo? Por que que é simples, professor? Porque a minha função ela é uma função contínua. E se ela é uma função contínua, basta então eu fazer as devidas substituições. Quando x tende a 4, então vai ficar 3 vezes 4 menos 11. 3 vezes 4, 12. 12 menos 11, 1. Então, a gente diz que o limite de 3x menos 11 quando x tende a 4 é exatamente igual a 1. Quem é o limite de f de x quando x tende a 0? Como é uma função contínua, vai ficar 3 vezes 0 menos 11. 3 vezes 0 é 0, 0 menos 11 é menos 11. Tá ok? Gente, façam aí quando x tende a 1/2. Por favor, façam aí e diga a resposta. Tá ok? Por favor. Tá dando para enxergar pelo menos isso que eu estou escrevendo, não tô?
Mas então vou fazendo as devidas colocações aqui que dá para vocês entenderem, tá bom? Eu quero que vocês me digam quanto é que dá esse limite. É bem simples, ó. Vai ser 3 vezes 1 meio menos 11. 3 vezes 1 meio dá 3 meios menos 11. Então, quanto é que dá isso aí, 3 meio menos 11? Hein, gente? Deu quanto? MMC aqui é 2, né? 2 vezes menos 11, menos 22. Menos 22. Menos 22 mais 3 vai dar exatamente o quê? Hein, ó. Só tirar MC, 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes 3 é 3, menos 2 dividido por 1 é 2 vezes 11, 22. Aí, menos 3 menos 22, conserva o sinal, e 22 menos 3 vai dar exatamente menos 18 sobre 2. Não. 2 menos 18 sobre 2. 3 menos 22. Tô ficando é doido, gente. Que 18 sobre 3 aqui dá 19. Tá? Menos 19 sobre 2. Tá bom? Então, essa é a ideia da nossa questão. Tudo bem? Tá bom? Gente, atenção aqui, ó. Deixa eu destacar uma coisa aqui para vocês, tá? Limites laterais, tá? Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Observa que agora há pouco, deixa eu ver se eu encontro aqui. Observa que agora há pouco a gente colocou a informação em que, ó, volta aqui, ó, que no caso o x estava tendendo a 2 pela esquerda e o x estava tendendo a 2 pela direita, tá bom? A gente viu o seguinte, ó, x, agora esqueci de tirar isso aqui. Olha só. Quando eu digo isso, x tende a 2 mais e x tende a 2 menos. O que quer dizer isso aqui? X tende a 2 pela direita. Tá? E aqui x2 menos está dizendo que x tende a 2 pela esquerda. Tá? O que foi que aconteceu quando o x tendeu a 2 pela direita e o x tendeu a 2 pela esquerda? Observa que todos eles, ó, quando o x tendeu a 2 pela esquerda, o valor dele deu quanto? Deu 5. E quando o x tendeu a 2 pela esquerda, também deu exatamente igual a quanto? A 5. Isso é a ideia de limites laterais. Para que um limite de uma função exista, é necessário que quando x tende a x0, tanto pela direita quanto pela esquerda, o valor encontrado seja sempre quem? O mesmo. Eu não posso ter valores diferentes, tá ok? Então ele coloca aqui, ó, tudo bem? Olha só. Há funções contínuas que não são definidas em toda a reta, isto é, cujo domínio não é real, mas o subconjunto dele sim, tá ok? Aí ele coloca algumas funções, f de x igual a raiz de x, 1 sobre x, até a gente estudou a função f de x igual a 1 sobre x. X pode assumir qualquer valor? Não, só não pode ser zero, porque isso aqui é uma fração, toda fração é uma divisão. Quem é o domínio dessa função? São todos os reais asterísticos. São todos os reais, com exceção de quem? Do zero, tudo bem? Então, ele coloca aqui algumas características, tudo bem? Olha o que é que ele diz, ó. Quando existe f de x em todos os pontos de um intervalo aberto contendo x0, podemos calcular f de x fazendo x tender a x0 pela direita e também pela esquerda. Nesse caso, existem dois limites laterais de f.
limite quando f de x tende a x0 pela esquerda e pela direita. E observa aqui o que é que ele destaca no livro. Ó. Observamos que o limite de f de x quando x tende a x0 pela direita é igual ao limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda, que nada mais é do que o limite de f de x quando x tende simplesmente a x0. Então, gente, olha só, é simplesmente o que a gente já observou aqui. Se vocês observarem, gente, estudar limite é simplesmente estudar o comportamento de uma função em relação do domínio para com a imagem, tá certo? Então, é bem interessante isso daqui, tá bom? Olha só o que é que ele diz. Aqui parece que melhorou um pouquinho. F de x é 4x menos 2. Quando x tende a 3, se é contínuo, é só substituir, tá certo? E aí eu quero chegar exatamente aqui. Pronto. Galera, chegou exatamente onde eu queria. O que é que eu quero de vocês até agora? Vocês entenderam, gente, até agora? Vocês entenderam? Sim ou não? Coloca aí Sim, no chat. Se o limite for de uma função contínua, basta substituir x por x0. Pronto, não tem nada o que fazer e efetuar cálculos aritméticos bem simples. Porém, a partir de agora, nós iremos ver a ideia o quê? De limites em pontos de descontinuidade. Como assim, professor? Gente, vamos entender essa função f de x. Olha só. Vamos entender essa função f de x igual a x ao quadrado mais x sobre quem? Sobre x. Gente, eu quero que vocês calculem, tá certo? O limite dessa função quando x tende a x0, tá bom? Vou botar aqui. Aqui nesse caso ele está tendendo. Deixa eu ver aqui um valor. Eu quero que vocês calculem o limite dessa função quando x tende a zero, tá certo? Limite de f de x. Observem aí, me digam o que é que fica aí, por favor. Como é que fica o limite dessa função f de x quando x tende a zero? Façam aí, por favor. Deu quanto? Hein, gente? Deu quanto? Olha só. Então, professor, do jeito que o senhor explicou para a gente, eu vou substituir x por zero. Então, vai ficar o quê? Limite. Isso aqui vai ficar o quê? Limite. Quando x tende a zero, de x ao quadrado mais x sobre x. Essa é a função, né? Então, substituir por f de x. Então, isso aqui vai ser quem? Zero ao quadrado mais zero sobre zero. Substituir x por zero. Zero ao quadrado é zero. Zero mais zero é zero. Zero sobre zero. Gente, quanto é zero dividido por zero? Quanto que é zero dividido por zero? Zero sobre zero. Isso daqui, ó, não existe. Não existe. Isso daqui é chamado de quê? De uma indeterminação
matemática, tá certo? Aqui nós iremos estudar 4 tipos de indeterminações matemáticas. Zero sobre zero, zero elevado a zero, infinito dividido por infinito e infinito elevado ao infinito. Quero que vocês não esqueçam disso. Isso aqui, ó, vai ser indeterminações matemáticas. Ah, professor, zero sobre zero é zero. Não, gente, não existe. Por favor. E é exatamente em cima dessa ideia que, a partir de agora, o estudo dos limites vai ficar uma coisa mais interessante. Porque nós iremos trabalhar exatamente o limite em pontos de descontinuidade. Nós iremos, a partir de agora, tornar essa função que ela não é contínua, e eu vou mostrar o porquê, em funções o quê? Contínuas. Observem, galera, quando eu disse que f de x é igual a x ao quadrado mais x sobre x, o x pode assumir qualquer valor aqui? Não. Observa que esse x aqui está no denominador, é uma expressão escrita na forma de fração. Então, esse x aqui não pode ser zero. E ele coloca justamente x tendendo para quem? Para zero. E aí, ó, olha o que é que ele fala. Como o gráfico apresenta uma interrupção, um buraco em x igual a zero. Por quê? Porque o domínio é limitado, que x não pode ser zero. Então, o gráfico seria exatamente isso, com um buraquinho bem aqui, ó, quando o x tende a zero, a imagem dele. Tudo bem? Então, dizemos que é um ponto de descontinuidade. X igual a zero é um ponto de descontinuidade, tudo bem? Então, olha só aqui. Um ponto de descontinuidade de uma função é um ponto onde o gráfico apresenta uma interrupção, um buraco, uma quebra, um salto. Ao fazer o gráfico num ponto de descontinuidade, precisamos tirar o lápis do papel. Olha o que foi que a gente falou. Lá, inicialmente, a gente falou que uma função contínua é aquela que a gente faz direto o gráfico na função. Aqui eu já precisei, tá? E aí, gente? Ele não vai existir? Vai. Então, é em cima dos artifícios que nós trabalhamos nas nossas últimas aulas que nós iremos tornar essa função contínua. Alguém poderia me dizer como que a gente poderia agora tornar essa função idêntica a SF de x, tornando agora ela contínua? Alguém poderia me dizer como é que eu faria? De acordo com nossos estudos? Então, gente, nós vamos fazer isso daqui, ó. Atenção, é exatamente a cereja do bolo da nossa aula é agora, tá bom? Então, ó, a gente vai ter o quê? Que f de x é a mesma coisa de quem? X ao quadrado mais x sobre quem? Sobre x. Gente, o que é que vocês acham que eu consigo fazer dessa função, hein? Hein? O que é que vocês acham que eu posso fazer nessa função para que eu possa dar uma certa ajeitada nela? Existe alguma operação algébrica que eu posso fazer nela a fim de tornar isso aí uma outra expressão mais idêntica a ela? É exatamente essas ideias que nós devemos ter. Se a gente observar o numerador, tem um x ao quadrado mais x, em que vai existir um fator comum, que é quem? O x. Aí, ó, fatoração, aula passada. Qual é o valor que eu multiplico por x que eu vou ter x ao quadrado? É o próprio x. X vezes x, x ao quadrado, mais... Qual é o valor que eu multiplico por x que dá o próprio x? 1. Isso aqui sobre quem? Isso aqui sobre x. Então, o que é que eu posso fazer? Cancelar x com x. Então, isso aqui agora só vai ser quem? X mais 1. E que x mais 1 é uma função que contínua. Então, ao invés de trabalhar, então, em vez, ó, limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado mais x sobre x, isso aqui vai ser a mesma coisa agora de quem? Do limite, quando x tende a zero, de quem? De x mais quem? X mais 1. Essa função não é uma função contínua para x igual a zero. Essa daqui já é. Se ela é contínua, basta eu substituir x por zero, que vai dar zero mais 1, que isso aqui é igual a quanto?
a 1, gente. Meu objetivo no estudo dos limites é exatamente isso. Então, o que é que a gente pode concluir? Que o limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado mais x sobre x, isso aqui vai ser igual a quanto? A 1. Então, gente, isso daqui eu espero que vocês tenham entendido, é o objetivo inicial da nossa aula, tá bom? Então, ele coloca aqui, ó, o comportamento de x. Olha, sabe que ele diz que f de x tende a 1. Então, ele tende a zero tanto pela direita quanto pela esquerda. E ambos, f de x, estão sendo iguais a quanto? Iguais a quem? A 1. E aí ele diz, observando que quando x tende a zero, f de x tende a 1. Podemos ter f de x tão próximo de 1 quanto quisermos. Isso aqui é muito forte, tá? Essa definição. Bastando para isso escolher um x suficientemente próximo de zero, concluímos que o limite de f de x, quando x tende a zero, é 1. Então, ó, o livro coloca aqui e nós mostramos exatamente aqui. Tudo bem? Gente, e eu queria fazer além. Eu queria fazer além. Eu queria mostrar para vocês exatamente essas duas funções no gráfico, tá? Olha só aqui, é x ao quadrado mais x sobre x. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu apagar. X ao quadrado. Vou botar aqui. X ao quadrado mais x embaixo aqui sobre x. Para cá. Gente, deixa eu levantar aqui. Tá aí o gráfico, tá? Eu vou colocar exatamente a outra função, tá? Ó para cá, espera. Quem é a outra função lá que a gente colocou? X mais 1, não foi? Eu vou botar só o X, ó. O X está paralelo a ela, ó. X, eu vou somar aqui, ó. Mais 1. Olha aí. Observa que está uma dentro da outra. Então, quer dizer o quê? Que na minha primeira função, x ao quadrado mais x sobre x, ele tinha um buraco aonde? Ele tinha um buraco bem no zero, tá bom? Que daria exatamente a imagem 1. Ele tem um buraco, eu não conseguiria fazer ela. Deixa eu só mudar aqui, ó, menos 1 para ela sair, ó. X ao quadrado menos 1 vai se afastar, tá bom? Então, a partir do momento em que eu busco algum artifício matemático, eu vou tornar ela agora o quê? Contínua, tá certo? Então, ó, a função f de x e a função g de x, elas são o quê? Iguais. Então, lembre-se que essa função, ela não é contínua para x igual a zero, e ele coloca exatamente nesse ponto de descontinuidade, e eu torno ela contínua. Professor, me diga só uma coisa aqui. Se ele quisesse essa função f de x quando x tende a 2, existiria algum problema para essa função x igual a 2? Não. Era só substituir 2 elevado a 2 mais 2 dividido por 2. Só que eu lhe digo, gente, ele vai sempre colocar em pontos de descontinuidade. Pode ter certeza disso. Nem sempre vai ser tão fácil quanto no início, tá ok? Mas lembre-se, se a função for contínua, basta substituir x por x0, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, alguns exemplos aqui, tá bom? Olha só, vamos lá, vamos começar aqui a fazer algumas contas, tá bom? Eu quero agora a participação de vocês. Letra A, calcule o limite. Ele diz, ó, limite quando x tende a 1 de quem? De x ao quadrado menos 1 sobre quem? Sobre x menos 1. Gente, você faz essa análise rapidamente. Você faz essa análise rapidamente. Se o x for 1, 1 elevado a 2 é 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 0 sobre 0 é o quê? Uma indeterminação matemática. E aí eu pergunto, essa função, não vou nem triscar, senão apaga. Essa função aqui não é uma função contínua para x igual a 1. X menos 1 é um ponto de descontinuidade. Eu pergunto, como é então que eu faço para tornar essa função contínua para x igual a 1? Hein?
Hein? Henrique, acertou. Não, Henrique, vai, vocês vão ver como isso aqui é um estudo muito bom, gente. É muito interessante o estudo dos limites. Como é que vocês fariam, gente? Hein? Hein, galera? Como é que vocês fariam essa questão? Limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Já viram que o 1 é ponto de descontinuidade, porque ao substituir diretamente tem uma indeterminação matemática. Como é que vocês fariam? Me digam aí. O que é que vocês estão enxergando aí nessa expressão do que a gente já estudou, do que a gente já sabe? Hein? Hein, galera? Olha, ó, tá aí na frente aí, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Eu lhes digo, gente, esse livro é bem mais didático do que o outro, tá? Apesar da imagem estar ruim. E eu peço que quem conseguir baixar ele na internet ou encontrar ele bem melhor, compartilha com a gente. O único que eu tenho é esse. Foi o melhor que eu achei. Eu achei um que é de cabeça para baixo, era ruim. Eu não consegui girar ele. Então, esse aqui foi o melhor que eu consegui encontrar. E aí, gente? Ninguém dá uma dica? Professor, não é só eu fazer igual você fez ainda agora, não. Coloca no f de x. Não. Inicialmente, a gente, você já deu para entender que deu quando eu substituo x por 1. Aqui é a função f de x, tá? Completa. Quando eu substituo x por 1, vocês viram que deu 0/0. Sim ou não? Olha, de novo, ó. Se eu substituir x por 1, vai dar 1 ao quadrado menos 1 sobre quem? 1 menos 1. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. O que é 0/0? É uma indeterminação matemática. Então, só o fato de acontecer 0/0, dizemos que essa função completa, ela é uma função descontínua, uma função não contínua para x igual a 1. Ó. Olha só o que aqui diz. Notemos que f de x não é definida para x igual a 1, sendo, portanto, descontínua nesse ponto. Eu tenho que arrumar algum artifício que torne agora essa função contínua. Eu quero que vocês me digam como. O que é que vocês estão enxergando aí que a gente já estudou? Fazendo a fatoração, então? O que é que eu tenho aqui no numerador? Muito bem. O que é que eu tenho aqui no numerador? Eu tenho x ao quadrado menos 1. Isso aqui é uma diferença de 2 quadrados. Bora lembrar aqui, ó. Olha só, aula passada, aulas passadas. Tá? O que foi que a gente colocou? X ao quadrado menos y ao quadrado. Diferença de 2 quadrados. O que é isso aqui? É o produto da soma pela diferença de dois termos. Sim ou não? Então, o que é x ao quadrado menos 1? X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Aqui em cima, ó, é uma diferença de 2 quadrados. Então, ora, eu somo x mais 1 vezes quem? X menos 1. Não mudou absolutamente nada. Embaixo eu vou colocar quem? X menos 1. Tá ok? Alguma dúvida? Então, o que é que eu posso fazer? Ó, corta esse com esse. Então, esse aqui ficou somente quem? X mais 1, que agora é uma função o quê? Contínua. Então, a gente diz o quê? Que o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é a mesma coisa de quem? Limite de quem? De x mais 1, quando x tende a quem? A 1. É o que eu digo, gente. Só existe limite de função contínua. Mas nossa vida não é tão boa só para fazer agora substituir. Observa que eu tive que pensar só um pouquinho para dizer que agora que isso aqui vai ser 1 mais 1. E 1 mais 1 é igual a quanto? 2. Logo, o limite
de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1, isso aqui é igual a quanto? 2. Viu? Aquilo tudo que a gente estudou foi para aplicar aqui, gente. Tá ok? Olha, ó, tá exatamente aqui, ó. 1 mais 1 igual a 2. Show, né, gente? Bacana, não é? Deu para ficar entendido? Hein? Vocês querem fazer a letra B? A letra B já vai ficar simples. Ó, a gente tem várias formas de se ver isso aqui, ó. Olha só que ele coloca na letra B, não. Ele coloca na sexta questão. Na sexta questão, a mesma coisa. X ao quadrado menos 9. Deixa eu apagar, não é B, não. É sexta. Ó, ele diz o quê? Limite quando x tende a 3. Isso é proposital, viu, gente? Quando x tende a 3, de quem? De x ao quadrado menos 9 sobre x mais 3. Atenção, eu errei aqui, ó. Não é 3, não. Aqui é menos 3. Quando x tende a menos 3. Ó, para cá. Se você substituir aqui, quanto é menos 3 elevado a 2? 9. 9 menos 9, 0. Menos 3 mais 3, 0. Então, só aí você já observa que essa função não é contínua. Resolvam aí. Da mesma forma, ó, é igualzinha a essa, ó. Diferença de 2 quadrados. Façam aí. Façam aí ela. Saiu alguma coisa? Deu para enxergar, né, a comparação de uma com a outra, ó. Vocês aplicam essa mesma ideia aqui. Podemos fazer? Mesmo jeito, ó. X ao quadrado menos 9 sobre x mais quem? Sobre x mais 3. É melhor essa ponta mais larga ou mais fina? Hein, gente? X ao quadrado menos 9. Assim é melhor. Aham, tá certo. Igual. Quem é x ao quadrado menos 9? Diferença de 2 quadrados. Vai ficar x mais 3 vezes quem? X menos 3. Se eu multiplicar sobre quem? X mais 3. Só é cortar esse com esse. Vai ficar exatamente x menos quanto? X menos 3. Então, o limite, quando x tende a menos 3, de x2 menos 9 sobre x mais 3, é a mesma coisa de quem? Do limite, quando x tende a menos 3, de quem? De x menos 3. X menos 3 é uma função contínua. Gente, vocês conseguem enxergar que isso é contínua, não é? É uma reta, é uma função afim. Só é substituir x por menos 3. Menos 3, menos 3. Quanto é menos 3, menos 3? Menos 6. Então, o limite de x ao quadrado menos 9 sobre x mais 3 é quanto? Menos 6. Exatamente o que está aqui, ó. Tá bom? Então, na sétima questão, ó, eu quero só que vocês me digam. A sétima vai ficar como exercício. Faça o print aí, vai ficar limite
quando x tende a 2 de quem? X ao cubo menos 8 sobre x menos 2, tá? Gente, só o fato de substituir isso aqui, quanto é 2 elevado a 3? 8. 8 menos 8? 0. 2 menos 2, 0. Então, 0 sobre 0. Já é uma indeterminação. O que é x ao cubo menos 8? Hein? De acordo com as nossas últimas aulas, o que é x ao cubo menos 8? 8, Vamos professor. lembrar? 0, X professor, ao... dá 0. Hã? Acho que dá 0, não? Não. Se eu substituir, ó, 2 elevado a 3 menos 8 sobre 2 menos 2. 2 elevado a 3, 8. 8 menos 8, 0. 2 menos 2, 0. 0 sobre 0 é uma 0. indeterminação matemática. Certo. 0 dividido por 0 é indeterminação matemática. Por favor, não digam que é 0. Por favor. Não existe divisão por 0. Imagine 0 sobre 0. Aí é uma indeterminação, tá bom? Então, deixa eu ver uma cor aqui que destaca. Já tem verde, vermelho, laranja, tá? Olha só. Então, o que é que eu quero que vocês lembrem? Que x ao cubo menos 8 é a mesma coisa de x3 menos y elevado a 3. É uma diferença de 2 cubos. Aqui é x elevado a 3 e 2 elevado a 3. Como que é a regrinha da diferença de 2 cubos? É o primeiro menos o segundo, vezes quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vocês irão aplicar nessa propriedade aqui exatamente o quem? O x3 menos o 8. Quem é 8? 2 elevado a 3. Tá ok? Então, isso aí vai ficar como exercício para casa, tudo bem? Gente, no nosso livro material tem exatamente alguns exercícios, tá? Eu vou montar uma lista mais bem feitinha e eu quero que vocês entendam essa, principalmente na aula de hoje, o mais importante é exatamente a ideia dos limites em pontos de descontinuidade. Deixa eu olhar aqui agora para vocês. Então, gente, esse foi o começo do estudo do cálculo, do estudo dos limites, tá certo? Tudo que nós fizemos anteriormente foi base para que a gente pudesse entender esse conteúdo que é muito importante. E ele é pré-requisito para o estudo lá das derivadas e integrais, tudo bem? Então, gente, eu vou me despedindo agora. Eu vou parar a gravação e quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu vou só parar a gravação.